Hoje eu vou te mostrar como você pode automatizar por completo o seu Excel utilizando apenas Python. E o processo é tão simples que até um iniciante na programação vai conseguir fazer. Você vai aprender como automatizar a criação de múltiplas planilhas, como colocar fórmulas, adicionar gráficos e tudo isso com pouquíssimas linhas de código. Mas antes da gente começar, pode ficar a pergunta: qual a vantagem de fazer isso com Python? Por que não utilizar macros? Para quem está acostumado a trabalhar com macros, sabe o quão lento pode ficar esse processo. Com o Python, fica fácil da gente controlar essas automações, para que os processos aconteçam em determinadas horas do dia. E na minha opinião, eu acho mais fácil construir um código Python simples do que toda a complexidade por trás das macros. Para isso, pessoal, vocês vão precisar ter o Python instalado na máquina de vocês. Vocês vão precisar também de uma IDE, aqui no caso eu estou utilizando o VS Code. E também seria interessante que vocês tenham um leitor de arquivos Excel, para a gente conseguir ir acompanhando os resultados, beleza? Então, pessoal, eu já estou aqui com o meu VS Code aberto, tá? Para a gente começar, a gente pode ir configurando o nosso ambiente virtual aqui, tá? Eu utilizo o Potre como gerenciador de projetos, você pode utilizar o pip aí ou o Conda, tanto faz, tá? Para mim que utiliza Potre, eu dou o comando poetry-init para ele iniciar aqui o gerenciamento do meu projeto, tá? Aqui eu vou dando Enter. Sim para tudo, ok. Vocês vão ver aqui que ele vai criar um arquivo na base do nosso projeto aqui, um arquivo pyproject.toml. Esse arquivo que vai gerenciar todas as minhas bibliotecas instaladas, tá, pessoal? E para a gente conseguir manipular arquivos Excel, eu preciso de uma biblioteca específica, tá? Então a gente instala ela aqui, o nome dela é OpenPyExcel. Então a gente dá o comando poetry-add para adicionar uma nova biblioteca. Se você está utilizando o pip, é pip install e o mesmo nome da biblioteca, tá? Então, poetry-add OpenPyExcel. Então, XL aqui no final. A gente dá Enter. Vamos esperar instalar. Então, ótimo. A gente já pode verificar aqui no nosso arquivo que a biblioteca foi instalada com sucesso. Perfeito. Para começar aqui, a gente pode criar um script e chamar ele de criação.py. Ok, aqui a gente vai aprender algumas coisas, tá? Para isso, a gente pode ativar o nosso ambiente virtual aqui do Potre, então Poetry Shell, e eu vou configurar o meu interpretador aqui no meu VS Code, tá? Então eu copio o caminho aqui do meu interpretador, que está sendo gerenciado pelo Potre, e eu configuro aqui colocando o path do interpretador. Então, perfeito. Então, interpretador já configurado, a gente importa essa biblioteca agora para dentro do nosso código. Essa importação pode acontecer assim, ó, from OpenPyExcel, import o workbook. Perfeito. Então, para a gente começar a criação de um arquivo Excel, a gente tem que definir, instanciar, né, criar uma referência desse workbook, que seria o nosso arquivo, né, o nosso livro de planilhas, nosso livro de trabalho, né? Então a gente define uma variável aqui, o workbook é igual o workbook e executa a classe. Ok, a gente precisa agora ativar esse workbook. Então a gente pode definir uma outra variável sheet, que ela recebe o workbook ativo. Então, workbook.active. Aqui eu já estou criando na memória uma planilha em Excel, tá? Para a gente fazer essa videoaula da criação de uma planilha primeiro, a gente pode seguir a seguinte linha, tá? Podemos criar aqui uma planilha referente a um estoque. Então, vamos mimetizar uma planilha aqui referente ao estoque. Então, a gente consegue colocar um nome para essa planilha. Então, sheet.title, pode dizer que é estoque. E aí, podemos definir as colunas dessa planilha. Então, quais são as colunas que terão dentro da planilha, né? Então, vamos definir aqui uma lista que a gente pode chamar de headers, onde essa lista pode ter o primeiro item como nome do produto, valor do fornecedor, lucratividade. Essa lucratividade a gente pode dizer que ela é em porcentagem, tá? E a
quantidade. Então, nome do produto, valor do fornecedor, lucratividade e quantidade, tá? Então, aqui a gente está falando de uma planilha de um estoque, tá? Então, para a gente escrever os cabeçalhos, né? Os nossos headers, na primeira linha dessa planilha, a gente faz o seguinte, tá? Então, a gente vai precisar usar o for para iterar pela quantidade de headers que a gente tem ali, né? Então, vamos dizer assim, para cada coluna e header in. Aí a gente usa uma função que ela é o enumerate, para ele criar um índice para mim, para essa lista, tá? Então, a lista que eu vou passar aqui dentro da enumerate é os headers, e vou dizer que esses índices inicia a partir do número 1. Então, ele não vai iniciar do 0, porque eu não tenho linha 0 no Excel. Eu tenho a linha 1, a primeira linha. Então, eu peço para ele criar índices a partir da linha 1. Então, 2 pontos, e aqui sim eu pego a minha planilha e vou escrever diretamente na célula dessa planilha. Então, eu digo que eu quero escrever na célula da linha 1, na coluna call num. E qual que é o valor que eu preciso escrever aqui? O meu header. Então, perfeito. Então, aqui eu já vou ter na primeira linha da minha planilha esses cabeçalhos sendo salvos lá. Tá? Então, para isso, para a gente seguir, a gente tem que criar alguns dados aleatórios aqui, né? Como nome do produto, valor do fornecedor, lucratividade e quantidade. Para isso, a gente vai inventar aqui alguns dados agora, tá? Então, pense que nessa parte vocês usariam os dados que vocês gostariam de escrever, ou então se esses dados vêm de um banco de dados, ou se você tem um robô que faz extração de dados e você quer guardar isso numa planilha, então esses dados que vocês vão jogar lá, tá? A gente pode criar aqui uma função que a gente pode chamar de gerar nome produto, tá? Essa função, ela precisa gerar nomes aleatórios para mim, né? Então eu preciso criar alguns prefixos aqui. Então, prefixos. Vamos dizer que esses prefixos são uma lista. Então, um prefixo pode ser super, o outro pode ser mega, o outro ultra, power, eco. Aqui eu estou inventando qualquer nome, tá? Só para a gente popular essa planilha para vocês verem as coisas acontecendo, tá? São 5, eu posso botar mais um, então vamos colocar como max. Para a gente compor também os nomes, a gente pode colocar tipos aqui. Como um tipo, na nossa lista, a gente pode dizer que é um widget, podemos dizer também um gadget, device, tool, instrument, appliance. Aí. E agora, por fim, aqui podemos criar alguns sufixos. Então, vamos lá. Para os sufixos também é uma lista, onde a gente pode ter plus, pro, x, 2000, sei lá, pode ser, prime. Vamos colocar mais um aqui, elite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então, para a gente montar aqui, a gente pode utilizar uma biblioteca onde a gente puxa elementos de forma randômica dessas listas. E assim a gente vai adicionando numa string completa. Então, por exemplo, essa função vai gerar um item de cada e por final isso vai ser uma string completa. Então, por exemplo, pode ser um super widget plus, seria um nome de um produto, tá? Isso aqui é só para popular a nossa tabela. Então, aqui a gente pode usar o return. E aqui em cima a gente vai importar uma biblioteca que já tem no Python para a gente fazer essa busca randômica, tá? Que ela se chama random. Show de bola. Então aqui eu vou retornar como uma f-string, tá, pessoal? E é dentro dessa f-string que eu vou montar o nome do meu produto. Então vamos lá. Então eu dou um handle.choice e aí aqui eu passo os prefixos, tá? Deixa eu copiar aqui, que é para ficar mais rápido. Aqui eu passo os tipos e aqui eu passo os sufixos. Então, perfeito. Então, aqui é uma função que já vai gerar esse nome para mim. Eu posso definir também uma quantidade de produtos que eu quero que esse script gere para mim. Então, número produtos. Eu posso dizer que eu quero que ele gere 50 produtos para mim. Então, a gente já tem a função que está criando o nome dos produtos. A gente vai fazer uma iteração agora sobre a nossa planilha para pegar e ir salvando célula por célula, no lugar onde ela tem que estar, as coisas que a gente está criando, tá? Então, os produtos que a gente está criando aqui. Então, para isso, para geração e escrita dos dados na planilha, a gente precisa fazer uma iteração aqui utilizando o for. Então, eu vou dizer for row num,
que é o número da linha, em range, então eu estou usando a função range para buscar esse número da linha, então eu vou dizer 2 a partir da linha 2 até num produtos mais 2. E aqui eu dou 2 pontos. Dentro do escopo desse for é onde eu vou começar a criar os meus dados aqui. Então, primeiro, nome produto. Eu uso a nossa função que é gerar nome produto. Valor fornecedor. Então, a gente tem aqui nome do produto, valor do fornecedor, lucratividade e quantidade. Então, valor fornecedor, a gente pode criar também um número aleatório aqui. Então, esse número eu sei que ele vai representar um preço, um valor, né? Então, eu posso dar um arredondamento aqui, caso o número venha muito grande, eu uso round para arredondar isso. E dentro da função random, né, que a gente importou lá em cima, a gente vai utilizar o uniform. Então, ponto uniform. E aqui eu vou dizer quais os números, o range de números que ele vai ter que criar para mim. Então, do 10.0 ao 500.0. E aí aqui, como segundo parâmetro do round, eu digo que eu quero que ele arredonde esse número para ter no máximo 2 casas decimais. Então, coloco um 2zinho aqui. Então, beleza. Valor do fornecedor já foi. O próximo é lucratividade. Então, lucratividade ela é uma porcentagem, que a gente pode colocar como um número inteiro, né? Então, eu busco um handle.rangeInt e aqui dentro do rangeInt eu passo de 10 a 100. Então, esses produtos podem gerar de lucratividade de 10% até 100% de lucro, né? E, por último, quantidade, que também vou usar o random.rangeInt. E aí aqui eu passo de 1 até 100. Então, pode ter até 100 itens de um mesmo produto no estoque. Tá? Agora, para escrever esses dados na planilha, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, utilizando o sheet.cell. Então, deixa eu só dar uma nova linha aqui para ficar diferente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever o nome do produto, né? Então, vamos lá. Sheet.cell. Então, eu defino a linha, né? Qual linha? A gente já tem ela lá em cima, que é o row_num. Como segundo item, eu vou passar a coluna, onde eu quero escrever esse dado. Eu sei que o nome do produto é a coluna 1, então eu vou botar aqui coluna 1, tá? E o valor que eu quero escrever, né? Então, valor, nome, produto. Ok. Aqui eu vou copiar, porque as outras inserções são bem parecidas, tá? Então, aqui, agora eu quero na segunda coluna, que é o nosso valor do fornecedor. Passa aqui o valor do fornecedor. Agora, o próximo dado é na terceira coluna, tá? Que é a nossa lucratividade. Lucratividade. Como quarto dado, na quarta coluna, a gente tem a nossa quantidade. Então, perfeito. Então, aqui a gente já está escrevendo nas nossas células. Então, a gente já está criando a nossa planilha com os dados do nosso estoque que a gente está criando aqui. Lembrando que a gente gerou o nome dos produtos aqui e gerou também os outros itens que a gente precisa, né? Para a gente conseguir compor essa tabela com base nos nossos readers que a gente fez aqui em cima, tá? Então, para isso, para a gente conseguir visualizar esse arquivo, a gente precisa salvar ele, né? Então, para salvar o arquivo, eu preciso definir um nome para esse arquivo, tá? E esse arquivo é nome mais extensão, então vou botar aqui filepath. E aqui a gente pode chamar de estoque.xlsx, tá? Então, é importante que esteja nessa extensão, que é a extensão conhecida pelo Excel, tá? Arquivos de Excel, tá? E agora, o workbook que a gente definiu aqui em cima é onde a gente vai usar ele. Então, o workbook.save passando um filepath. Então, com isso, a gente já vai conseguir salvar um arquivo. Só que aqui, ó, a gente fez isso dentro do for, tá? Isso precisa ficar fora do escopo do for, tá? Então é importante, tá? Essa parte do salvamento não fica dentro do escopo da nossa iteração. Então, depois que a iteração já terminou, é onde a gente faz o salvamento do arquivo. Vamos rodar aqui e vamos ver o que acontece. Vamos lá, estão reproduzindo. Então, ele já rodou, foi bem rápido. E vocês podem ver que aqui a gente já tem um arquivo estoque.xlsx.
tá? Vou abrir aqui o meu Office. Então, abrindo aqui, pessoal, o meu Office, vocês podem ver que a nossa tabela ela tá populada, tá? Até vou abrir maior aqui para vocês conseguirem ver. Então, a nossa lucratividade, nosso valor do fornecedor e o nosso nome do produto. Então, aqui é onde a gente criou lá, né? Utilizando o Random. Então, Eco Widget Elite, Max Appliance Plus. Então, os valores do fornecedor, a lucratividade em cima de cada produto, né? E a quantidade desse produto em estoque. Beleza? Então assim a gente consegue fazer a criação e o salvamento dessas planilhas em um arquivo Excel, tá? Vamos para a próxima dica? Então, pessoal, agora que a gente já criou aqui a nossa planilha, que é o nosso estoque, tá? Utilizando apenas Python, a gente pode já passar para um próximo nível aqui, tá? Então a gente vê aqui que a gente tem valor do fornecedor e tem a porcentagem de lucratividade, mas não tem uma coluna específica para o valor do produto final, né? Então, qual vai ser o valor deste produto, né, como final? Então, a gente consegue fazer com um cálculo simples aqui, inserir numa nova coluna. Para isso, a gente vai aprender a utilizar fórmulas com Python. Então, como utilizar fórmulas no seu arquivo Excel utilizando Python, pessoal? Então, para isso a gente pode voltar aqui para a nossa IDE e criar um novo arquivo, tá? A gente pode chamar de fórmulas.py, tá? Diferente do que a gente fez na criação, onde a gente criou um arquivo, aqui a gente vai carregar um arquivo que já existe, tá? Para isso, a gente importa a nossa biblioteca OpenPy Excel e aí aqui a gente importa o load workbook, tá? Essa função que vai ser responsável, pessoal, por carregar a nossa planilha, para carregar o nosso arquivo que contém as planilhas, no caso, né? Então a gente sabe que o nome do nosso arquivo, então o nosso file path, ele é stock.xlsx. Ok. Então aqui a gente define uma variável workbook recebe load workbook com o file path aqui dentro. Ok. Então agora a gente precisa definir qual aba desse workbook a gente vai trabalhar. E para isso a gente já tinha criado lá no criação a aba estoque, tá? Então vamos lá. Sheet é igual o workbook estoque. Então ele vai pegar a aba estoque para mim e vai botar dentro dessa variável sheet, tá? Para continuar aqui, a gente precisa definir índices, tá? Antes da gente gerar as fórmulas, a gente precisa definir índices para cada coluna, tá? Então eu tenho 4 colunas aqui inicialmente, tá? Eu vou copiar para ficar mais dinâmico aqui essa explicação. Então eu tenho a coluna nome do produto, é a minha coluna A, coluna valor do fornecedor é a minha coluna B, lucratividade C, quantidade D, tá? Eu vou criar mais algumas colunas, tá? Então a gente precisa aqui do preço da venda desses produtos, então vai ser uma nova coluna. Então eu preciso do lucro total também, é uma nova coluna, e o valor total de todo o estoque. Então qual o valor que todo o estoque custa, né? Para isso eu preciso adicionar mais essas 3 colunas, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu digo que call preço venda é igual a call quantidade mais 1. Então eu quero adicionar ao lado dela, né? E para isso eu vou fazer com todas. Então vamos lá. Call lucro total é igual call preço venda mais 1. Call valor total é igual a call de coluna, né, pessoal? Lucro total mais 1. Ok, então aqui são as 3. Agora eu preciso escrever esses novos cabeçalhos, né? Então, preço de venda, lucro total e valor total são os meus novos cabeçalhos. E para isso eu utilizo sheet.cell, então eu vou escrever dentro da célula, né? Em qual célula que eu quero? Eu quero que isso seja escrito na linha 1, que é onde ficam os nossos cabeçalhos, tá? E na coluna call preço venda. Vamos começar pela preço venda aqui. O valor que eu vou botar dentro dela é o nome do meu cabeçalho. Então vamos lá. Preço
de venda. Eu vou fazer a mesma coisa para lucro total e valor total. Então, eu vou só copiar aqui. Então, lucro total, valor total. Então, a linha ela continua a mesma. A coluna do lucro total é call lucro total. E aqui eu escrevo lucro total. Aqui embaixo é o valor total. Então, call valor total. E aqui no valor eu escrevo valor total. Beleza. Então agora eu vou determinar o número total de linhas. Então, quantas linhas eu tenho de dados aqui no meu arquivo? Eu preciso ter uma variável que guarde essa informação, tá? Para isso, eu crio aqui uma variável que eu chamo de maxRow, aonde eu busco dentro do meu sheet o atributo maxRow que tem essa informação. Então, eu guardei dentro dessa variável aqui. Por que eu fiz isso? Porque agora eu preciso iterar sobre as minhas linhas. Então, a quantidade máxima de linhas que eu tenho. Então, para cada linha, né, num range, então eu quero que esse range comece a partir da linha 2, porque a primeira linha a gente sabe que é os nossos cabeçalhos, tá? Então, eu passo o maxRow mais 1. 2 pontos. Então, dentro do escopo do for, eu preciso obter as células necessárias para isso, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui cell valor fornecedor é igual a sheet.cell, aonde a linha é linha, row, a coluna é call valor fornecedor, tá? Aqui é bem parecido as de baixo, eu vou só copiar para a gente agilizar o processo, tá? Que são 4, então essa daqui, a próxima é a lucratividade, então cell lucratividade, aonde a linha é 1 e a coluna é call lucratividade. A terceira que eu tenho é a quantidade, então quantidade, call quantidade e preço de venda, né? Então preço venda, call, preço venda. Beleza. Então agora a gente pode iniciar criando as nossas fórmulas. Então a gente já começou a iteração, né? E já escreveu nas nossas células aonde vai ser os nossos headers, os nossos cabeçalhos, tá? Então agora a gente começa a criar a nossa fórmula. Então o que eu preciso fazer aqui? Para fazer o preço de venda, eu preciso fazer o valor do fornecedor vezes a minha lucratividade dividido por 100. Tá? Então vamos criar essa fórmula aqui. Então eu digo, isso vai acontecer dentro do nosso escopo do for aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu digo fórmula preço venda é igual. Isso eu vou fazer com uma f-string, tá? Então eu boto igual e boto cell valor fornecedor ponto coordenadas, coordinate, tá aqui. E aí aqui eu boto um asterisco, que é o nosso símbolo de vezes, né? Multiplicação. Abro parênteses, boto 1 mais, e aí eu abro as chaves e digito cell lucratividade ponto coordinate dividido por 100. Beleza. E aqui embaixo eu digo cell preço venda ponto value é igual a fórmula preço venda. Então aqui eu tenho a fórmula de preço venda. Agora vamos fazer a fórmula do lucro total, tá? Então vamos lá. Fórmula lucro total. Então, para isso eu faço a mesma coisa, é uma f-string, tá? Onde eu boto igual, abro parênteses, abro chaves para interpolar as nossas variáveis aqui dentro, né? Para formar uma string que vai ser a nossa fórmula, tá? Então eu boto cell. Lembrando aqui, pessoal, que o lucro total, tá? O cálculo vai ser o preço da minha venda menos o valor do fornecedor vezes a quantidade. É o meu lucro total do estoque, tá? Então vamos lá. Eu boto aqui cell preço venda ponto coordenadas
menos, sinalzinho de menos, né? Cell, underline, valor fornecedor, ponto, coordenadas. Fecha parêntese. Aí aqui do lado do parêntese eu boto o asterisco, que é o nosso sinal de multiplicação, e abro chaves colocando cell, quantidade, ponto, coordenadas. Beleza? Dou nova linha e digito assim, sheet.cell, então eu vou alterar minha célula aqui agora, na linha, que está definido lá em cima no nosso for, aqui, então coloco a linha. O próximo atributo é a nossa coluna, né, que é call lucro total. Aí depois que fecha a execução da função cell, a gente coloca um ponto e pega o valor disso, né, e digo que é igual a fórmula lucro total. E por fim aqui, pessoal, a gente vai fazer a fórmula para o valor total, né? Então, o valor total que tem no nosso estoque, sem considerar o lucro, o valor bruto, né? Então, para isso, é um cálculo simples, né? Que é o preço de venda vezes a quantidade de produtos que tem no estoque, tá? Para isso, a gente pode criar uma variável que é fórmula valor total, aonde é a mesma coisa, é uma f-string igual cell, o preço de venda, então a gente pega as coordenadas dele, vezes cell, quantidade, então pegamos as coordenadas da quantidade aqui também. E aqui embaixo eu digito sheet.cell, passo a linha, que é a mesma coisa em cima, passo a coluna, que daí no caso é a nossa coluna do valor total. Depois que fecha aqui a execução da nossa célula, tá? A gente bota um ponto, pego o valor e jogo a nossa fórmula valor total aqui para dentro, tá? E aqui a gente pode criar mais uma, que é o cálculo dos totais gerais. Então a gente vai fazer um cálculo para todos os totais aqui, que é mais uma fórmula, tá? Então a gente primeiro precisa determinar as referências para a célula, para a soma desse total, tá? Então vamos fazer o seguinte, linha total é igual max row mais 2, tá? E a gente escreve os rótulos, tá aqui, linha. Aí, só corrigindo ali na 41. Então a gente escreve os rótulos para os totais gerais aqui agora. Então vamos lá. Sheet.cell, a linha, tá? Ela é a nossa linha total. E importante aqui, pessoal, a gente precisa que isso daqui fique fora do escopo do nosso for, tá? Então a gente estava digitando dentro, mas na verdade ele tem que ficar aqui fora, tá? Então depois que essa iteração acontecer por completo, aí sim a gente parte para determinar as referências, né? E escrever os rótulos para os totais gerais. Então vamos lá. Então aqui eu vou passar a coluna também, que é o nome do produto, e o valor, que é totais gerais. Então aqui na nova linha, pessoal, a gente precisa fazer um merge dessas células para a gente conseguir ter esse cálculo efetivo, tá? De totais gerais. Então vamos lá. Sheet.merge cells, aonde inicia a partir da linha total, e inicia a partir da coluna call nome produto e termina na linha total e termina na coluna quantidade. Então aqui a gente está mesclando as células para o nosso rótulo, tá, pessoal? Então agora a gente vai definir aqui as fórmulas e salvar elas lá no nosso arquivo, tá? Então vamos lá. Primeiro para nossa fórmula de total do lucro. Então vamos escrever aqui fórmula total lucro é igual F igual sum, abre e fecha chaves. E aqui eu vou utilizar uma função que busca a letra da qual está aquela coluna, tá? Para isso eu preciso importar ela aqui em cima. Então eu vou fazer o seguinte, from openpyxl.utils import get column letter. Então essa função que eu quero, tá? Então a gente vai usar ela aqui dentro. Então get column letter. Então aqui a gente vai passar a nossa coluna que a gente quer buscar a referência de letra dela, né? Então a gente quer primeiro a call lucro total,
Então vamos lá, call lucro total. E aí aqui, depois da nossa chave fechada aqui, eu vou passar 2 e 2 pontos. E aí abro chaves de novo e uso a nossa get column letter e passo a nossa coluna lucro total de novo aqui, tá? E por último, aqui fechando as chaves, a gente vai abrir de novo e vai passar o max row. Então a gente dá nova linha e agora escreve isso lá na nossa célula. Então sheet.cell define na linha, que é a nossa linha total, a coluna, que é a nossa call lucro total, e aqui a gente pega o valor dessa coluna e define a nossa fórmula, que é o lucro total. Então a gente vai fazer isso também para o nosso valor total em estoque, tá? Vamos lá então, fórmula total valor. Então a gente viu o total de lucro, agora total valor. Então a gente define também. Aqui, como é parecido, eu vou copiar, tá, pessoal? E a gente só vai corrigindo o que é diferente. Então, ao invés de lucro total aqui, é call valor total. E aqui também, max row. E aí, na nova linha, para a gente escrever na nossa célula essa fórmula, né? A gente pega sheet.cell, row na nossa linha total, column call valor total, e aí ponto value recebe a nossa fórmula total valor. Perfeito. Então aqui a gente já fez todas as nossas fórmulas que a gente precisava, que é a nossa preço de venda, lucro total e valor total. Agora, para isso a gente precisa salvar o nosso arquivo. E para isso vocês já sabem como faz, né? Então a gente pega o workbook.save e pode salvar com o mesmo nome de arquivo que a gente estava usando antes, né? Que a gente até definiu aqui em cima uma variável para ele, ó, file path, que a gente vai passar aqui dentro. Então vamos lá, file path. Perfeito, então aqui ele já está salvando. Vamos executar esse script, vamos ver o que acontece. Então beleza, ele executou o script não deu nenhum erro. Então vamos abrir aqui o nosso Office Planilhas, é o LibreOffice. Vocês podem usar o Excel aí, não tem problema. A gente abre o nosso estoque. Então perfeito, pessoal. Tá aqui, ó. Ele já criou as fórmulas pra gente. Deixa eu abrir grande aqui para vocês verem. Então aqui segue igual como estava. E ele acrescentou pra gente aqui o nosso preço de venda. Então, é o valor do fornecedor com a lucratividade em porcentagem, né? Lembrando que a lucratividade aqui está em porcentagem. Então, o preço de venda seria 331. Então, a gente tem também uma coluna de lucro total. Se vocês verem aqui, aqui está a nossa fórmula. Ó. Então, a nossa fórmula foi colocada, tá? Aqui também e aqui também. Então, para inserir fórmulas com Python, é assim que se faz. E aqui embaixo também a gente gerou um totais gerais, que é o total de valores que a gente tem disponível aqui na nossa planilha de estoque. Então, pessoal, agora que a gente já aprendeu como inserir fórmulas no nosso arquivo Excel utilizando Python, a gente pode passar para um próximo nível, que é dar sentido para esses dados, né? Então, como a gente pode gerar uma visualização amigável para esses dados? Com isso, a gente pode gerar gráficos, tá? Aonde esses gráficos podem nos dizer alguma coisa, tá? A gente pode criar um gráfico aqui onde mostra para a gente o valor total em estoque, totais gerais. Então, qual é o valor total que a gente tem no estoque? Isso pode ser um gráfico de barras ou de linhas ou algo do tipo. A gente pode gerar também top 5 produtos com maior lucratividade. Pode ser um gráfico de pizza. E também a gente pode gerar um outro gráfico onde é a quantidade de produtos em estoque. Tá? Para isso, a gente pode voltar aqui para a nossa IDE, para o nosso VS Code, tá? Fechar o nosso arquivo antigo e abrir um novo arquivo aqui que a gente pode chamar de gráficos.py. Perfeito. Então aqui, para iniciar, a gente vai fazer o carregamento da nossa planilha. Então, igual a gente fez lá no fórmulas, né? Então a gente pode até copiar esse daqui e passar para cá. Coisas que a gente vai importar que são novas são os gráficos, né? Então as bibliotecas específicas
para plotar esses gráficos. Então a gente pode trazer isso de dentro do OpenPy Excel mesmo. Então OpenPy Excel.chart import. Vamos usar aqui o bar chart, vamos usar também o pie chart, o line chart e a biblioteca referências para a gente buscar as referências para montar esse gráfico, tá? Então aqui a gente pode começar definindo o nosso file path, que eu vou só copiar aqui para agilizar o processo, tá? Que isso aqui a gente já aprendeu. Então a gente carrega o nosso workbook a partir do nosso file path e seleciona a planilha que a gente quer trabalhar, que no caso é a nossa planilha de estoque, tá? Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui é gerar uma outra aba na nossa planilha, tá? Para isso, a gente pode definir uma variável aqui que se chama GraphSheet, igual recebe o workbook, e aí para criar uma nova aba na nossa planilha, a gente escreve create sheet. E aí aqui dentro a gente passa o nome, né, o título dessa aba. No nosso caso vai ser gráficos. Então a gente vai criar uma outra aba aqui embaixo, ó. Essa aqui já é estoque e agora uma outra com os gráficos, tá? Para a gente dar sentido para esses dados. Então a gente vai preparar os dados primeiro. Então eu vou determinar a quantidade de linhas. Então a mesma coisa que a gente fez lá nos fórmulas, eu vou criar os índices também para as minhas colunas, né? Então a gente tem agora 7 colunas, então eu tenho que definir aqui todas as 7, tá? Então coluna A, B, C, D, enfim. E eu também preciso aqui embaixo criar uma condição aonde remove as linhas de totais gerais. Então os totais gerais aqui, eles ficam abaixo aqui com uma linha em branco. Eu preciso remover isso para que eu pegue todas as células que contêm valores, tá? Então para isso eu posso definir aqui uma condição em que eu digo se a célula da linha maxRow e da coluna nome produto for igual totais gerais, o que ele vai fazer? Ele vai subtrair a linha dos totais, tá? Então ele vai subtrair a linha em branco. Então eu digo maxRow menos igual 2. Eu estou subtraindo do meu maxRow caso totais gerais exista. Tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui para começar a criar os nossos gráficos, tá? É criar um gráfico de barras, tá? Eu vou copiar aqui para agilizar o processo, mas eu vou explicando para vocês linha a linha. Então, eu defino aqui uma variável onde eu carrego a biblioteca que eu fiz o import lá em cima, ó. E aí, a partir dessa variável, eu defino que o título desse gráfico vai ser valor total em estoque por produto. O y-axis vai ser valor total em reais. E o x-axis vai ser produto, tá? Eu preciso também passar esses dados que eu acabei de criar aqui como referência. Então, a minha referência eu posso definir uma variável data. Então, eu jogo a nossa biblioteca que a gente importou lá em cima aqui. Para passar as referências aqui, eu tenho que passar o primeiro atributo seria a nossa planilha, né? Que seria o estoque, que é onde eu quero buscar esses dados, né? E aí aqui ele pede a coluna, então o valor total, na linha 1 e max rows. Então passando as referências aqui. Então aqui eu defini as referências do meu eixo Y. Agora eu preciso definir as referências do meu eixo X, tá? Para isso eu vou utilizar a biblioteca reference, onde eu passo também o sheet, passo o mínimo de coluna, que é o nome do produto, a coluna, nome, produto, né? A linha mínima e a linha máxima, passando aqui. Então agora eu posso adicionar os dados a esse gráfico, né? Então eu tenho aqui um dado do eixo Y e o outro dado que eu chamei de cats do eixo X, tá? Então para isso eu vou passar adicionando esses dados. Então aqui eu passo os dados do meu eixo Y e aqui embaixo eu seto as categorias que é para o meu eixo X, tá, pessoal? Então eu preciso também aqui nas próximas linhas ajustar o tamanho desses gráficos, tá? A gente pode colocar aqui alguns tamanhos padrões, isso daqui a gente consegue alterar
lá depois quando a gente abrir a nossa planilha, tá? Outra coisa também que a gente precisa é adicionar de vez, então salvar esses gráficos lá dentro da nossa planilha. Para isso a gente vai utilizar a nossa variável que a gente definiu aqui em cima, criando uma outra aba, porque a gente quer salvar esses gráficos na nova aba que a gente criou com o nome de gráficos, tá? Então eu defino graphsheet.addchart. E aqui dentro desse add chart eu vou passar o meu bar chart valor total e aonde eu quero adicionar. Eu quero adicionar ele na A1. Perfeito. Então aqui a gente adicionou já o nosso gráfico à nossa planilha, tá? Mas isso só vai ficar à mostra depois que a gente salvar esse arquivo, tá? A gente pode seguir esse mesmo processo para fazer os outros gráficos também, tá? Aqui embaixo agora a gente pode definir um segundo gráfico, que é top 5 produtos com maior lucratividade, né? Então a gente pode usar, sei lá, um gráfico de pizza aqui para definir isso, tá? Primeira coisa, eu preciso criar uma lista para armazenar os dados. Então eu boto aqui produtos lucratividade. Então eu defino uma lista vazia primeiro, para eu fazer uma iteração aqui. Então eu vou iterar sobre as nossas linhas da nossa planilha. Então eu digo, para cada linha num range que começa pela linha 2 e vai até max row mais 1. 2 pontos. Dentro do escopo aqui, eu vou definir 3 variáveis, que é nome do produto, lucratividade, que é a célula da lucratividade, e a minha lucratividade de fato, que seria o meu valor, tá? Então eu vou copiar aqui, só para ficar mais dinâmico, eu explico linha a linha. Então, o nome do produto, então eu estou definindo aqui dentro da minha célula e buscando o valor, né, que é da minha coluna nome produto. Então o nome do produto está aqui. Então aqui eu estou buscando a célula da lucratividade, tá? Que eu vou usar isso daí mais para frente aqui. E aqui, a partir da célula da lucratividade, eu estou pegando o valor dessa célula e jogando dentro dessa variável lucratividade. Então aqui eu tenho o nome do produto, aqui eu tenho a célula da coluna lucratividade e aqui eu tenho o valor em si da lucratividade dessa célula aqui. Então, seguindo aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é verificar se a lucratividade existe, né? Se ela não é known. Então, para isso, eu posso fazer essa condição aqui, que eu vou só copiar. Então, eu digo, se lucratividade não for known e lucratividade for um inteiro ou um float, adiciona na nossa lista produtos lucratividade, o nome do produto e a lucratividade. Então, para isso, eu preciso criar mais uma validação agora. Então, eu valido também, agora já fora do nosso for, se essa lista foi populada por essa iteração aqui. Então, se essa lista tiver alguma coisa, o que eu faço, né? Então, eu preciso fazer um sort. Então, eu faço produtos lucratividade ponto sort. Para que serve esse sort? Ele vai ordenar os valores dessa lista. Então, ele vai ordenar de forma decrescente. É isso que essa função vai fazer. Para isso, eu preciso passar uma key aqui dentro, onde eu vou criar uma função anônima, tá? Função anônimas com Python, a gente sabe que se chama lambda. Então, lambda x igual x na posição 1. E aí, como segundo parâmetro, eu digo que o reverse é true. Por quê? Porque eu quero a lucratividade numa ordem decrescente, beleza? Então agora eu preciso escrever os dados na nossa aba, né? Então a gente pode chamar a nossa aba de aba auxiliar, tá? Que a gente vai utilizar uma outra aba para auxiliar a gente fazer a transposição desses dados, tá? Vocês já vão entender. Então eu digo auxiliar sheet aqui, eu vou só colar para vocês verem aqui, ficar mais dinâmico. Então o workbook.createSheet title auxiliar. Então estou criando uma nova aba aqui, onde eu defino nessa auxiliar duas coisas em específicas, tá? Seria o nome do produto. Então
na célula da linha 1 e da coluna 1, eu vou colocar o valor como nome do produto. E na célula da linha 1 e na coluna 2, eu vou botar o valor de lucratividade, tá? Então agora que a gente já criou os nossos cabeçalhos aqui, na nossa nova aba auxiliar, eu preciso pegar da nossa lista os nossos 5 produtos. Então lembrando que esse vai ser a nossa métrica, né? Os 5 produtos mais lucrativos, tá? Então para isso a gente pode fazer o seguinte: abaixo dessa linha 55 aqui, a gente pode definir uma variável que é top 5 lucrativos. Top 5 lucrativos. Então a gente faz produtos lucratividade e eu quero os 5 últimos. Então, como está em ordem decrescente, os 5 últimos são os mais lucrativos, né? Os 5 mais lucrativos. Agora eu posso fazer uma iteração aqui. Eu posso definir o seguinte: ainda dentro desse if, tá? Eu defino para cada ID, e aqui eu abro uma tupla onde eu passo nome, produto e lucratividade em enumerate, e aí aqui eu passo top 5 lucrativos e peço para ele iniciar a partir da linha 2, tá, pessoal? Então, 2 pontos aqui no final. E aqui eu pego a minha sheet auxiliar e escrevo na célula dela, na linha IDX, na column 1, com o valor nome produto. E aqui embaixo também a gente vai fazer bem parecido, então por isso que a gente vai copiar aqui. Então deixa eu só ajustar. Então auxiliar sheet cell na linha IDX, e aqui eu passo na coluna 2 e em vez de nome do produto eu passo a lucratividade. E agora a gente pode criar o nosso gráfico de pizza. Então fora do nosso for, a gente define pie chart lucratividade é igual pie chart, que é o nosso gráfico de pizza, tá aqui em cima, que a gente importou, tá? E eu defino também um título para esse gráfico, tá? Eu preciso também criar essas referências dos dados lá na aba auxiliar, tá? Então para isso eu vou criar 2 variáveis aqui, que é data e labels, tá? Aonde eu vou passar as referências, né, da nossa tabela auxiliar. Então eu passo o mínimo de colunas 2, o mínimo de linhas 2 e o máximo de linhas 6. E aqui para baixo, em vez de 2, eu passo 1, que é a nossa coluna 1, né? E aqui o mínimo linha 2 e o máximo linhas 6 também. Agora a gente adiciona os dados a esse gráfico, tá? Para adicionar os dados a esse gráfico, eu posso botar pie chart lucratividade, que foi o que a gente definiu aqui. Isso é igual a todos os gráficos, tá? ADD data e 7 categorias. Então, ADD data, aqui eu vou passar as referências do meu eixo Y e aqui eu vou passar as minhas referências do meu eixo X, tá, pessoal? Eu preciso adicionar agora os rótulos dos dados. Então, lembrando que a gente criou esses rótulos mais acima, né? E agora eu preciso adicionar esses rótulos nos nossos dados, tá? Para isso, eu vou importar uma outra biblioteca aqui, tá? Então vamos lá em cima importar ela. From openpyxl.chart.label import data label list. Então é isso. Então aqui embaixo, voltando, a gente define que o py chart lucratividade.data labels é igual ao data labels list, tá? E aí aqui eu defino pie charts lucratividade.data labels.showval. Então eu quero que ele fique exposto, né? Então, que mostre as variáveis desse gráfico. Outra coisa aqui também que eu quero configurar aqui, então, datalabels.show%. Então, eu quero que me mostre a porcentagem que tem
esses dados, né? Então eu passo show percent true. E aqui eu vou ajustar o tamanho desse gráfico, que pode ser 20 e 15, tanto de width quanto de age. Então, vou passar aqui, copiando. Então, 20 de largura, 15 de altura. Tá? Então, agora a gente adiciona esse gráfico que a gente acabou de criar lá na nossa planilha gráficos, na nossa aba gráficos, né? E aí a gente pode passar o seguinte código. Então, graphsheets.addchart, passando o nosso PyCharts lucratividades na célula A25. Vocês podem escolher qualquer célula aqui, tá? Depois a gente consegue redimensionar isso lá dentro do nosso Excel, tá, pessoal? Agora aqui, indo para o nosso último gráfico, a gente vai fazer um gráfico de linhas e o processo é o mesmo, pessoal. Então eu vou só copiar aqui e vou explicando linha a linha para vocês, tá? Para ficar mais dinâmico. Então vamos lá. Então criando aqui um novo gráfico e tá vendo que isso daqui tá dentro de um if? Então isso fica dentro de um if até a gente adicionar aqui na linha A25, tá? Agora esse novo gráfico, ele sai fora desse if, então fica fora desse escopo, tá? Ele fica no escopo global aqui. Então vamos lá. Então aqui eu defino o nosso gráfico de linhas que a gente importou aqui em cima também, era o último que faltava, tá? Então a gente define um título para ele, a gente define um título para o eixo Y e um título para o eixo X, tá? Mesma coisa que a gente fez ali nos outros. Esses aqui também eu preciso criar as referências do meu eixo Y e do meu eixo X, tá? Então para isso eu faço o seguinte código, eu defino data reference, passando sheet, mínimo de coluna, que é a coluna quantidade, né? O mínimo de linhas, que é o A1, e o máximo de linhas, que é o meu max row, que eu já tenho definido lá em cima. Para o meu eixo X, eu faço basicamente a mesma coisa, só que eu passo a minha linha 2 aqui, né? E passo também a coluna nome produto, tá, pessoal? Então agora eu preciso adicionar os dados a esse gráfico. Então para isso seria as mesmas coisas que a gente fez lá em cima. Então eu pego o meu gráfico que eu acabei de criar, adiciono os dados e adiciono as categorias, tá, pessoal? Agora eu também preciso ajustar o tamanho que esse gráfico vai ser plotado, lembrando que isso daqui a gente pode alterar lá na mão quando a gente abrir o nosso Excel, não tem problema, tá? Então eu estou definindo 30 e 15, tá? Tanto de altura quanto de largura, tá? E agora eu preciso adicionar esse novo gráfico à nossa planilha de gráficos, né? A nossa aba gráficos. Então a gente já fez isso antes também, a gente sabe como é que é. É o graph underline sheets que a gente definiu lá em cima, addCharts, passando a nossa variável que está o nosso gráfico e escolhendo uma célula para que esse gráfico seja salvo, tá? Agora que a gente já tem esse gráfico também, a gente pode salvar o nosso arquivo para a gente conseguir visualizar isso lá dentro do nosso Excel, tá? Então eu uso o workbook.save e aqui eu vou passar o nosso file path que a gente já definiu lá em cima, que é o nome do nosso arquivo, né? Que é a razão aonde ele está, que é aqui na base do nosso projeto, tá? Então, eu salvando aqui o arquivo, eu já posso executar esse código, vamos ver o que acontece. Então, perfeito, o código foi executado sem erros. Eu vou abrir aqui o meu LibreOffice, vocês podem usar o Excel ou qualquer leitor de arquivos Excel, tá? Então, abrindo aqui o meu estoque para a gente conseguir visualizar o que foi feito, tá? Então, aqui, pessoal, tá aqui o nosso estoque, a nossa planilha de estoque. Então, tá aqui as nossas fórmulas e criamos também uma nova aba de auxiliar e gráficos. Então, aqui nos auxiliares foram os dados que a gente precisou colocar aqui para a gente se basear nos gráficos, né? Então, esses aqui são os 5 produtos com maior lucratividade. Então, eu coloquei isso numa aba auxiliar aqui e na nossa aba gráficos, esses foram os gráficos que a gente acabou de criar aqui. Isso é muito poderoso porque a gente consegue dar sentido para os dados que a gente já automatizou. Então, pensa que a gente tem um robô, onde esse robô pode extrair dados de algum site,
ou dados do governo, informações sobre moeda, informações sobre bitcoins, Ethereum, enfim. Adicionar isso tudo dentro de uma planilha e já criar os dados onde o único trabalho que a gente teria é apenas abrir essa planilha e consultar esses gráficos, né? Então, isso ajuda muito no dia a dia, quem trabalha aí tentando dar sentido para os dados, um analista que ainda trabalha com Excel, ou você tem uma planilha de Excel aí que precisa automatizar ou dar sentido para os dados que já existem na sua planilha. Isso é uma forma que eu acho muito produtiva da gente trabalhar. E automatizar essas planilhas é só o começo. Então, se você quer dominar a análise de dados de verdade, a Asimov tem um curso gratuito que abrange desde técnicas básicas até técnicas avançadas da análise e te ensina a como criar dashboards interativos e como dar sentido de uma forma mais profissional para os teus dados. Então é só acessar o link que eu deixei aqui embaixo na descrição, beleza? Então, pessoal, muito obrigado por terem ficado até o fim dessa aula. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau!